Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Hoje eu vou fazer uma leitura bíblica de Atos, continuar, na realidade, continuação, usando a imagem da natureza, ok? O verde, essa praça que eu sempre venho. Essa grama já foi cortada umas 2, 3 vezes esse ano, que aqui é verão. Logo, logo entra o inverno e o cenário muda. Mas vamos para o livro de Atos, que está uma bênção de Deus, esse livro. Gente, todo crente tem que conhecer o livro de Atos. Se a sua igreja não conhece o livro de Atos, misericórdia, fala para ela ler o livro de Atos para as pessoas. Se você é líder de alguma coisa que você faz na igreja, também leia o livro de Atos, prega o livro de Atos. Porque quem não conhece o livro de Atos não sabe como é que a igreja começou. Não sabe a diferença que está hoje. Quem não conhece o livro de Atos, gente, não sabe o que é batismo do Espírito Santo. Porque tudo começou ali. Coisa mais linda. Louvado seja o nome do eterno Deus, ok? Então vamos lá. Começar aqui com a leitura. Atos 9:1. Ok? Aqui entra a história do maior apóstolo da nova aliança. Aqui entra a história do homem que mais escreveu cartas na nova aliança. Ok? Vamos lá. Esse aqui, ele... Aleluia. Glória a Deus. Esse daqui, esse apóstolo, ele não conheceu aquele Jesus em carne. Eu não sei, podia ser que ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conheceu em carne. Ok? Aleluia. Ele já conheceu Cristo ressuscitado, glorificado. Essa experiência dele já foi espirituais com Cristo, com o Messias de Israel. Ok? O verdadeiro Messias que veio e que voltará. Deixa eu ver quantos versículos tem, porque aí... Aleluia. Vamos ver quantos versículos tem, porque aí... provavelmente vou ter que dividir sim, porque eu não gosto de ficar fazendo leitura muito corrida, né? Então vamos lá. Além de a gente ler até o 22, depois faz a segunda parte. Então aqui começa assim, Atos 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, ou seja, cristãos, nazarenos, ok? Quer homens, quer mulheres, não escapava nem as mulheres, os conduzis preso a Jerusalém. Olha só. Ele saiu de Jerusalém para ir em Damasco buscar homens ou mulheres cristãs para prender. Ok? Naquela época ainda eram conhecidos do caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ok? Aleluia. Então ele pediu essa carta, foi para Damasco e ele ia trazer essas pessoas, gente, arrastada, a ser presa em Jerusalém, gente. Vocês têm ideia de que sofrimento era isso? Amarradas, arrastadas. Era muito sofrimento, gente. Se alguém tem coragem de abrir a boca para falar mal da primeira igreja, só de estar falando já está pecando. Sabe?
Ali foi o alicerce da igreja. Ali foi muito sofrimento. Mas as pessoas não tinham medo de morrer pelo evangelho. Hoje as pessoas têm medo. Ok? Vamos lá? O 3. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, já tinha matado Estevão, Saulo estava junto com aqueles que mataram Estevão. Saulo, que é Paulo, que gente? Saulo, Paulo, ou Shaul. E então Paulo já estava indo longe demais, o Shaul já estava indo longe demais, né? Já estava indo para Damasco. Antes eles estavam perseguindo só em Jerusalém. Agora já estava indo para Damasco. Então ele já estava indo longe demais. E quando a pessoa está indo longe demais, Deus para. Aleluia. Aleluia. Quando a pessoa está indo longe demais contra as coisas de Deus, Deus para. Deus parou a construção da Torre de Babel, porque as pessoas estavam indo longe demais. Toda pessoa, quando ela está no pecado, que ela está indo longe demais, ela vai ser parada. Às vezes até com a morte. Ok? Vamos lá? Então, Saul, Paulo, ele já estava indo longe demais. Agora não era só o pessoal de Jerusalém que era perseguido. Agora ele ia para Damasco, para trazer homens e mulheres arrastados para prender em Jerusalém. E, gente, tá aqui, lê Atos 9 que você vai ver. Tem gente que não acredita no que a gente prega, mas leia. Ó, o 4. E caindo por terra, primeiro ele viu essa luz do céu forte, ok, gente? Deus falou, tá na hora de parar esse homem. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou pode ser Shaul, por que me persegues? Ok? Ué, mas como assim? Paulo, Shaul, estava perseguindo algum espírito? Ele estava perseguindo algum ser extraterrestre? E por que agora? Aleluia! Santo é o nome do Eterno. E porque ele falou, tu me persegue. Ele estava perseguindo só as mulheres e os homens do caminho do Nazareno. Mas aí aparece uma voz e fala, Saulo, Saul, por que tu me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aleluia. Aleluia. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu, eu sou. Respondeu, eu. Respondeu, o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo achava que ele estava perseguindo só um grupo chamado Nazareno, do caminho. Depois lá na frente recebeu o nome de cristão em Antioquia. Ele pensou que ele estava perseguindo só um grupo de pessoas alucinadas, religiosas, fanáticas. Ele pensou que ele estava seguindo apenas isso. Ok? Mas o Senhor Jesus apareceu para ele e falou, Paulo, por que tu me persegues? Cheio. Se você está pregando o evangelho, as pessoas estão te perseguindo, elas estão perseguindo a Jesus. Ok? Olha lá, o 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Na hora, Paulo já perguntou, quem és tu, Senhor? Sabe o que é Senhor? É Adonai, Elohim.
Yudve Vavirê, Hashem. Porque eu tenho que explicar, porque agora tem que falar assim, né? Senão os religiosos não acreditam. Ok, vamos lá? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Adonai. Respondeu o Senhor: eu sou. Eu sou. Lembra quem apareceu para Moisés? O que ele falou? Eu sou. Yudve Vavirê. Aleluia. Aleluia. Eu sou. Jesus, Yeshua, a salvação, Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou o Nazareno a quem tu persegues. Eu sou o Nazareno, que todo mundo conhecia ali como Nazareno, como Galileu. Podia falar: eu sou o Galileu a quem tu está perseguindo. Eu sou o Nazareno a quem tu está perseguindo. Eu sou o caminho a quem tu está perseguindo. Ok? E ele falou: eu sou Adonai. Ok? Adonai significa dono de tudo. Vamos lá, gente? A quem tu persegues. Eita, e agora, Paulo? Agora, Paulo, você estava fazendo toda a maldade lá com os cristãos. E agora? E agora? E aí? Como tem, às vezes, as pessoas brincam. E aí, vai enfrentar? E agora? Você vai enfrentar? Vamos continuar lendo? 6. Mas levanta-te e entra na cidade. O Senhor Jesus não perdeu tempo não, gente. O Senhor Jesus não perde tempo. Não ficou xingando Paulo. Não ficou falando que ele estava no inferno. Só falou assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Filho de Deus. Salvação de Deus. De Adonai. De Elohim. A quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Vai, continua, vai para Damasco, assim. Vai lá. E lá te será dito que te cumpre a fazer. Olha, eu não vou perder tempo aqui te explicando muita coisa, não. Você vai lá na cidade, que lá eu já preparei alguém que vai dizer para você o que você tem que fazer. Aleluia! Você está preparado para ser usado por Deus? Aleluia! Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos. Gente, está escrito assim: quedaram. Pode ser que errou aqui a palavra. Quedaram-se emudecidos. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos. Ficaram emudecidos. Ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Os homens ouviu a voz, aleluia. Os homens ouviu a voz que falava com Paulo, com Shaul. E eles ficaram procurando. E agora? Vai atacar como atacava os cristãos? E agora? Como é que você vai atacar alguém que você não está vendo? Você só está ouvindo a voz? Aleluia. A voz. Essa voz continua falando. Ela continua falando e ela vai continuar falando sempre. Vamos pro 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Paulo, você não é o bom? Eu não preciso fazer muita coisa não, Paulo. Simplesmente você não vai enxergar mais por um períodozinho, ok? E agora, Paulo? Você vai sair matando, você vai arrastar um bocado de cristão e vai levar para Jerusalém? Shaul levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiado-o pela mão, conduziram-no a Damasco.
guiado pela mão, conduziu a Damasco. Foi guiado pela mão. O homem que era o chefe, que recebeu carta das autoridades de Jerusalém para ir lá em Damasco buscar os nazarenos que estavam ali pregando na sinagoga. Vamos lá buscar eles, vai lá. Sabe? E ele caiu do cavalo, como diz a história, né? Uns falam que, mas não tinha cavalo, só fala que ele caiu. Mas uma pessoa importante, que era da liderança, não andava a pé, andava a cavalo. Quem andava a pé eram os escravos. Tem coisa que você tem que ver nas entrelinhas da Bíblia, gente. Senão as pessoas ficam discutindo cada coisa por aí. Essas pessoas que dizem que é nazareno, messiânico. Eu não estou falando todos os grupos, não. Tem os grupos sérios. Eu gosto muito do Nazareno Tzadok Ben-Dero. Um tempo atrás eu aprendi algumas coisas com o messiânico do Rabino Marcelo Guimarães. Ok? Mas hoje em dia tem um monte de grupos novos aí, tão estranhos, sabe? E eles pegam um versículo da Bíblia e ficam discutindo com você só para fazer você perder teu tempo. E fica discutindo se Paulo caiu do cavalo, se estava a pé. Gente, para que isso? Vai salvar o quê? Vai levar o quê? Ele caiu. E uma pessoa importante como ele não andava a pé. Naquela época não tinha metrô para pegar não, gente. Nem ônibus. Vamos lá, gente. Vamos continuar a leitura? Olha lá, conduzir ele para onde, gente? Guiado pela mão. O homem que guiava o povo agora estava sendo guiado pelos que acompanhavam ele nessa missão. Conduziu para Damasco. Ele foi sim para Damasco, mas agora para outra missão. Porque quando Jesus entra, ele muda. Aleluia. Se você conheceu Jesus e a tua vida não mudou nada, então você não conheceu Jesus. Porque quando Jesus entrou na vida de Paulo, a vida mudou. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu nem bebeu. 3 dias sem ver. Tem muitos judeus que estão cegos, eles não viram Jesus ainda. E nós já fomos para o 3º milênio. Nós já estamos no 3º milênio da era cristã. Vamos lá. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão a Ananias. Respondeu ele, eis-me aqui. Deus fala em visão, gente, em sonho. Ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus apareceu para Ananias e falou assim, levanta, vai à rua chamada direita, procura a casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo. Então o Saulo já estava na rua chamada direita. A rua é interessante essa, né? Foi para a rua certinha. A rua era chamada direita. Ele estava na casa de um Judas, porque Judas é um nome comum da tribo de Judá, gente. Por causa do que traiu, todo mundo tem medo desse nome. Mas assim como tem os que traem, tem os que é do bem também, ok? Procure em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saul, já estava orando. Levaram ele ali cego, colocou ele na casa de Judas, na rua direita, e ele já estava orando, ele sabia que a única coisa que ele podia fazer naquele momento era orar. Ele conhecia muitas orações, muito. O judaísmo tem muitas orações, eles conhecem muitas orações. Eu não sei qual delas Paulo estava orando, mas ele estava orando, ok? E aí o Ananias foi, né? E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. O Ananias foi, quando chegou lá,
Ah, é aquele ali que está orando. Ah, ele não está enxergando. Então é esse. Foi lá e impôs as mãos sobre ele. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quantos mal ele já tinha feito aos santos de Jerusalém? Você sabe que Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu? Ele foi morto, apedrejado, Deus ressuscitou e mandou de volta a pregar o evangelho. Porque o judeu não apedrejava para deixar vivo, gente. Na lei, quando eles praticavam a lei do apedrejamento, é claro que, infelizmente, naquela época eles estavam fazendo as coisas de forma errada. Não era exatamente como a lei dizia, não. Okay? Mas eles estavam praticando. Eles apedrejavam para matar mesmo. Não era para ficar vivo, não. Quebrava a cabeça. Era muita coisa. Então, Paulo sofreu muito, gente. Algumas pessoas falam que é justamente por ele ter feito muito cristão sofrer. Ok? Vamos continuar lendo? E aqui tem poder... aqui, ó, então, falou esse homem que fez muito mal aos santos de Jerusalém. Aqui agora essa palavra santos, ela é usada para os seguidores de Jesus de Nazaré. Ok, gente? No livro de Atos, a palavra santos é usada para os seguidores de Jesus de Nazaré. O 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai. Aqui Ananias estava falando, né? Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos mal ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, ó Senhor, Adonai, Hashem, Yud-Vê-Vavê, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios. Jesus já escolheu Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Logo de início, foi esse o objetivo principal, era esse, pregar o evangelho para os gentios. Paulo passou um tempo pregando para o povo dele, mas quando Jesus escolheu, já foi para pregar para os gentios, gente. O judeu mais estudado, rabino, advogado, Saulo de Tarso, como diz. Vamos lá. Perante os gentios. E Deus já tinha preparado Paulo, porque Paulo tinha cidadania romana. E Paulo falava grego, latim, todas as línguas da época. Ok? Paulo era um homem culto. Vamos lá? E foi escolhido para pregar, perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Okay? Gentios, reis, que eram aquelas pessoas que comandavam na época, tanto em Jerusalém como em Roma, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Olha aí, tá a resposta aqui. Não se preocupa, Ananias, vai lá e faz o que eu mandei. Ele vai sofrer pelo meu nome também. Ele fez as outras pessoas sofrer, mas ele também vai sofrer pelo meu nome. Gente, não brinca com o nome de Jesus, não brinca com a palavra de Deus. Eu vejo muita gente brincar com a palavra de Deus. Eu vejo muita gente brincar com o evangelho. Eu vejo muita gente falando, eu tô salvo e quer viver uma vida de qualquer jeito. Se você é de Jesus mesmo, não é assim bagunçado, não. O Paulo ia padecer pelo nome de Jesus. Mas Jesus não perdoou todos os pecados dele?
perdoou. Mas ele ia colher algumas coisas que ele plantou, que foi fazer os outros sofrer. Perdoar é uma coisa, perdoar é para você ter salvação, porque senão você não é salvo. Mas às vezes a pessoa colhe as coisas que planta. Crente colhe coisa que planta. Tá colhendo coisa ruim? Então muda a semente. Essa é uma frase que tem. Vamos lá? 17. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ok? E já ofereceu logo o Santo Espírito para ele. O 18. Logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E já foi batizado, gente. Já foi batizado. Ok? Paulo passou a enxergar e recebeu o Espírito Santo e já foi batizado. Batismo anda junto com a conversão com Jesus. Pessoa que diz que é convertida a Senhor Jesus e não quer batizar, também não confio muito nessa pessoa, não. Pode até ter pessoa que batizou sem ser verdadeiramente convertido, mas todo convertido quer ser batizado. Pessoa que diz que é convertido e não quer ser batizado, tem alguma coisa errada aí nessa história. Vamos lá? E tendo tornado, 19, e tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Ele estava em jejum, gente. 3 dias cego, em jejum, orando. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O homem que saiu para prender cristãos, trazer arrastado para Jerusalém, de outra cidade. Chegou lá, chegou no caminho, as coisas inverteu. Ô Senhor, inverte, Pai, inverte as coisas. Inverte, Pai. As pessoas que estão no prazer do pecado, no prazer da maldade, no prazer da carne. Faz essa inversão, Pai, como o Senhor fez na vida de Saulo. Ok? E agora ele já foi aprender ali com os discípulos de Jesus. Em vez dele prender as pessoas, gente, em vez dele prender os cristãos, ele precisou dos cristãos para orar por ele. E depois ele ficou ali com eles. Ao 20. E logo na sinagoga pregava Jesus, que era filho de Deus. Qual foi o objetivo que ele saiu? Prender aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho na sinagoga. E quando Deus muda a história, o que acontece? O Senhor traz a cura no corpo e na alma e no espírito. Muda a nossa história, Senhor. O que aconteceu, gente? Ele foi para a sinagoga pregar que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe que até hoje tem 3 religiões maiores do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. São as 3 religiões maiores do mundo. Dessas 3, 2 das maiores religiões do mundo não creem que Jesus é Filho de Deus. O judaísmo e o islamismo não creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas Saulo, convertido, já estava na sinagoga pregando que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os
que invocava esse nome, e para isso veio aqui para levar preso aos principais sacerdotes. Para levar presos aos principais sacerdotes, o sacerdote que tinha se convertido. Peraí, vamos ler aqui de novo, 21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome, ou o nome de Jesus, ok, gente? E para isso veio aqui para levar preso aos principais sacerdotes. A ordem ele tinha recebido do sacerdote de Jerusalém, de prender todo cristão arrastado e levar para lá, para prender. E de lá só Deus sabia o que ia acontecer, ok? E agora, Jesus aparece para Saulo e ele começa a pregar. Ó, 22. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, era o Messias. Toda vez que você vê essa palavra Cristo na Bíblia, até hoje a maioria dos judeus espera o Messias. O Messias para eles é aquele que vai resolver todos os problemas. E Paulo estava falando, esse é o Messias. Esse é o Messias dos judeus. Esse é o que veio para nos ajudar. Esse é o caminho. É esse que é a solução. Paulo reconheceu. Oh, meu Pai, que cada perseguidor do Evangelho possa ter um encontro com Jesus, cair, ter essa experiência e mudar de vida, em vez de ficar perseguindo e pregar o Evangelho. E nós paramos por aqui hoje, para honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. Você é um perseguidor da palavra de Deus. Tem crente que persegue a palavra de Deus. Tem evangélico que persegue a palavra de Deus. Tem cristão que persegue a palavra de Deus. Tem judeu que persegue a palavra de Deus. As outras religiões perseguem a palavra de Deus. Persegue Jesus. Persegue o evangelho. Até evangélico persegue o evangelho. Porque se você for pregar o evangelho, eles não aceitam. Então, você está perseguindo o evangelho, para de perseguir. Se convence, aceita e faça igual o apóstolo Paulo. Ok? Paz, shalom, até a próxima. Depois vai para o YouTube. Quem puder, se inscreva lá. Shalom.